Quem quer ir por Jesus, a boa nova proclamar, nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai nos quer nos dar a consolação. É a consolação, é a consolação que Deus nos prometeu, ao mundo já nos deu. Ó, ide proclamar que Deus nos quer nos dar, é a consolação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando, amados, nós iniciamos hoje aqui na liturgia da palavra com uma exortação do Senhor, o profeta Isaías. O Senhor começou com essa advertência, com esse conselho para cada um de nós. O que foi que ele disse? Consolai, consolai meu povo, e falai ao coração de Jerusalém em alta voz, para que sua servidão acabou. A exortação do Senhor, ele deu uma ordem, qual é? Ide e consolai o povo. Se diz em hebraico, Hanamu, Hanamu, Ami, Omar Elohechem. O Senhor diz, consolai, consolai. O Senhor está dando essa ordem. Essa ordem não é só para mim, é para todos. Qual é a ordem do Senhor? Ide e consolai. Vejam que o verbo está no imperativo, né? O imperativo, digamos claramente, o que é que Deus está dizendo? O Senhor quer que nós sejamos, preste bem atenção na minha afirmação, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos ministros da esperança. E deixa eu dizer para vocês, como o mundo precisa de ser consolado. Como o mundo precisa desse serviço. Vejam bem, o que é consolar? Consolar quer dizer, consiste em aliviar a aflição de alguém que se encontra em dor. Consolar significa encorajar o desanimado, o abatido. Consolar quer dizer trazer esperança a um atormentado. Um dado curioso é que eu fiz minha pesquisa bíblica, claro. Eu fui ver o termo consolar no hebraico. Se diz Naham. E interessante que esse verbo, Naham, no hebraico, que aqui é traduzido por consolar, o seu sentido muda de acordo com o modo verbal, que obviamente no hebraico são diferentes dos modos verbais do português. Por exemplo, no modo nifal, ele tem um sentido, esse verbo aqui, naham, que aqui é traduzido como consolação, repito, ele tem um sentido de sentir compaixão ou arrependimento, quer dizer, mudar de sentimento. Já no piel, que é o modo usado aqui, significa consolar. Qual é a intuição que me veio? Preste bem atenção, quando eu fiz esse estudo, qual foi a intuição que me chegou ao coração a partir dele, a partir dessa pesquisa? É que só pode consolar quem sente a dor do irmão. Para consolar o outro, eu preciso ter a capacidade de ter compaixão,
ter a sensibilidade da compaixão. Irmãos, quando nós ouvimos esse texto bíblico e nós desejamos captar o seu sentido profundo, o sentido que supera a superficialidade, se alguém quando vai estudar a Bíblia, ler ou meditar, deseja entender profundamente o texto bíblico, tem uma coisa que todo mundo tem que fazer. Eu estou ensinando, é quase uma aula de exegese bíblica aqui. Se alguém deseja estudar a Bíblia, ou ler, ou meditar com profundidade, tem um dever de casa. Qual é? Nós somos levados a pensar em que contexto essa palavra foi dita. Quando essa palavra foi dita, se diz, em exegese bíblica, tem um termo técnico para isso, é um termo alemão, Sitzenleben. Eu não sei alemão não, viu? Só sei isso. Meu alemão parou aqui. Sitzenleben. Ou seja, o contexto vital. Qual é o contexto vital dessa exortação do profeta Isaías? Quando foi que essas palavras foram ditas pela primeira vez? Eu consigo identificar. Essas palavras, consolai, consolai meu povo, foram ditas, proclamadas quando o povo estava no exílio. Quando foi isso? No ano 500, aproximadamente 550 antes de Cristo. O povo estava no exílio. Deixa eu explicar para vocês o que foi o exílio para o povo de Deus. Foi uma tragédia epocal para o povo de Deus. Israel, levado para a Babilônia, perdeu sua capital, seu reino, seu templo. Então aquele povo estava ali no exílio, marcado por frustração, por dor, por incerteza sobre o futuro. Aquele povo estava com medo, estava um povo sem esperança, porque tudo que eles tinham perdido. Eles tinham perdido a terra, eles tinham perdido o seu rei, eles tinham perdido a sua esperança religiosa, porque o templo tinha sido destruído. O povo estava vivendo uma experiência de fracasso total, não é parcial, é fracasso total. E aí lá por volta dos anos 500 vem essa profecia, o povo estava na Babilônia. Eu acho curioso, se você pega o Salmo, alguém gosta de ler os Salmos aqui? Se você pega o Salmo 137, o Salmo, ele descreve esse momento histórico. Aquele salmo famoso, né? Como poderei cantar os cantares de Sião, estando em terra de Babilônia. É o 137, versos 4, diz assim. Esse salmo nos diz que estando naquela situação, eles estão privados de uma coisa, o quê? Da música. Eles não cantam. Por que não cantam? Porque não tem alegria, porque não tem esperança, porque não tem expectativa, porque estão frustrados, porque estão tão tristes, tão abatidos, que são até incapazes de cantar. É a experiência da ausência de alegria e de esperança. É isso que me diz o Salmo 137, versos 4. E esse contexto de fracasso, deixa eu dizer para vocês, tem um outro elemento curioso. Esse contexto de fracasso, ele foi bem expresso por uma poesia do fundador da língua portuguesa. Todo mundo conhece, né? Luís Vaz de Camões. Ele fez um verso sobre essa experiência. Ele diz assim: sob os rios que vão, por Babilônia me achei, quando sentado chorei as lembranças de Sião. E quando nela passei, ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado, Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Irmãos, a primeira vez que essa profecia foi proclamada foi num contexto de muita dor, de muito sofrimento, de muito desespero. Mas deixa eu dizer para vocês, lá em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é do passado,
Deus falou no passado, Ele está falando agora. Agora. Preste atenção que Deus está falando com você. Está falando com alguém aqui. Porque a palavra de Deus não é uma palavra do passado. Ela é uma palavra viva. Por isso, irmãos, eu poderia perguntar assim: eu agora sei em que contexto essa palavra foi dita no passado. Em que contexto ela está sendo dita hoje? Em que contexto o Senhor está dizendo: consolai, consolai o meu povo? Nós sabemos, nós conhecemos a nossa situação. Um mundo em guerra, um mundo com muitas guerras. Não pense que só são duas, não. Não é só a Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas. Alguém me mandou uma mensagem, o Paulinho, alguns aqui conhecem, pedindo para rezar por um país da Indochina. Agora me esqueci, Mianmar, acho que é esse o nome. Que lá estão destruindo, queimando igreja, catedral foi destruída. Um contexto terrível de guerras, de crise. Nós vivemos crise, recessão, inflação, perda de empregos em muitos lugares, especialmente no nosso país. Um contexto difícil, mas não só isso, de tantas lutas. O mundo todo está dividido em lutas ideológicas, políticas, as pessoas se degladiando, inimizade, tanta coisa difícil. Vemos conflitos na sociedade, até dentro da igreja, um contexto de crise. Vivemos um contexto de crise, de colapso da civilização. Irmãos, vamos entender o momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo o colapso da civilização. Os valores que nos sustentaram até agora estão sendo destruídos. Nós estamos vivendo a barbárie da decadência moral. Tudo que há de mais vergonhoso, horrendo, agora ganhou cidadania no nosso mundo. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise moral, terrível. E eu não sei na sua vida pessoal, como é que você está hoje? Você que está aqui nessa igreja, como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua fé? Será que o que está acontecendo no mundo não está lhe abalando ou lhe afetando na sua esfera pessoal também? Irmãos, neste contexto, sejamos, portanto, esse é o chamado de Deus, é a ordem de Deus para nós, sejamos portadores de esperança. Pois existe muito desânimo no mundo. Às vezes eu fico olhando e vendo como as pessoas estão desanimadas, especialmente na vivência da fé. É tão triste ver pessoas que a gente via que tinham um fogo no coração, de repente um desânimo se abateu, uma tristeza as envolveu. Por isso, meu irmão, nesse contexto de abatimento, de esfriamento, o Senhor está dizendo que consolai, consolai. Eu, pessoalmente, estudando o texto bíblico, fiz a comparação, fui ver o texto no hebraico, mas eu também fui ver na 70, na Bíblia grega, na Septuaginta. E lá em grego o termo consolai, consolai é parakaleite ton laon mu. Em que isso ajuda? Sim, o verbo parakalel é o mesmo verbo, tem a mesma raiz de um dos títulos do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe um título na Bíblia. Qual é ele? Paráclito. Paráclito. Parácletos. Consolador. Um dos títulos do Espírito é Consolador. Então, quando o Senhor nos exorta a consolar o mundo, o Senhor está nos exortando, sabe a quê? A agir no Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer. Ninguém pode fazer a obra do Espírito Santo sem o Espírito Santo.
porque consolar é uma ação do Espírito Santo. Então, irmãos, o resumo talvez dessa modesta meditação, ela pode ser encapsulada em uma expressão. Se a gente tivesse que dizer com uma palavra só, qual a mensagem, eu diria assim: o Senhor está mandando, está nos ordenando a participar da pastoral da esperança. Todo mundo aqui tem que ser. Quem aqui quer ser cristão? Um bom cristão, levante a mão. Pois se você quiser ser cristão, você tem agora que se inscrever na pastoral da esperança. Ser ministro de esperança. Não estou dizendo, irmãos, que você vai participar de um grupo, não, viu? Mas que você precisa, por onde você for, espalhar a esperança. Eu quero encerrar essa meditação dizendo mais uma coisa para vocês. A minha fala, ela seria vaga, caso eu não esclarecesse uma coisa. De que esperança eu estou falando? De que esperança eu estou abordando? Do que eu estou dizendo? De que consolação eu tenho em mente quando diz que nós devemos ser ministros da esperança, agentes de consolação? Deixa eu dizer claramente: o profeta consola o povo, e nós devemos consolar como ele consolou, não com promessas políticas. Escute bem o que eu vou lhe dizer: não existe solução política para o mundo. Quem espera que a política vai resolver o problema do mundo está enganado, está iludido, porque quem é parte do problema não pode ser a solução. Não existe solução política. Não é com uma proposta humana. Eu não estou falando de uma esperança humana, mundana. Não existe solução, repito, política nem ideológica para o mundo. O profeta diz assim: eis o vosso Deus, o Senhor vem com poder. Foi desse modo que João Batista também consolou o mundo de sua época, anunciando a vinda de Deus, ou melhor, a presença de Deus, ou mais ainda precisamente, o agir de Deus. Eu estou dizendo claramente, irmãos, se nós queremos consolar o mundo, só tem um jeito. A única consolação para o mundo é Deus. Só Deus pode te trazer conforto e paz para a tua alma. Só Deus. Essa semana eu fui visitar uma irmã no hospital. Ela chegou aqui em Dublin só faz 2 meses. 2 meses, ficou doente. Depois de 2 meses, foi para o hospital. E o médico disse que ela tem que fazer uma cirurgia. E ela ficou desesperada. Mandou uma mensagem e fomos lá visitá-la. Eu fiz 2 visitas até agora. Uma irmã me disse que já foi levar a comunhão para ela hoje também. E aí ela me disse, ela estava muito, como diz num bom nordestinês, estava muito aperreada. E fomos lá, rezamos, ela se confessou, recebeu a unção, recebeu a Eucaristia. E aí ela me disse: Frei, quando o médico chegou para a cirurgia, eu estava firme. Eis a consolação que consola. Deus, só Deus. Não pense que a sua consolação, que vai enxugar suas lágrimas, trazer paz ao seu coração, é aquele emprego, é aquele título. Só Deus, só a presença de Deus pode nos consolar. Irmãos, eu quero, e agora encerrando propriamente, dizer para vocês: se alguém está aflito, abatido, desesperado,
eis o que vos consola: a certeza de que Deus veio no passado, a certeza de que Deus virá no futuro, mas a certeza de que Ele vem no nosso presente, na Eucaristia. O que é que nos consola, irmãos? A certeza de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu quero dizer para vocês, vocês não estão no Brasil, mas vocês não precisam cantar o Salmo 137, versos 4. Como poderei cantar os cantares de Sião? Sabe o que vocês podem cantar? Porque aqui é Jerusalém. Deus está aqui. Deus está com você. Console o seu coração. Não se deixe abater. Levante sua cabeça. Deus veio. Deus virá. E Ele nos vem hoje na palavra e na Eucaristia. Alegra-te, filha de Sião. Você não está sozinho. Coloca de lado o teu abatimento. O Senhor é contigo. Quem quer ir por Jesus, a boa nova proclamar, nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos, anunciai que Deus nos quer nos dar a consolação.